É isso, hein? Um grande abraço para você que tá aqui na Goal. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro 2024 e tá encerrada a penúltima, ou melhor, a antepenúltima rodada, 17ª da Série C. Daqui em diante, só mais 2 rodadas para cada uma das equipes que vão buscar definir as suas situações e conquistar, evidentemente, os objetivos. Jogos no sábado, no domingo, encerrando nessa segunda-feira a 17ª e antepenúltima rodada da fase classificatória, mais 2 para o fim da fase inicial. E aí nós vamos para os 2 quadrangulares semifinais, que esses sim definirão os 4 que sobem para a Série B do ano que vem. No sábado, o São José bateu o São Bernardo por 3-0. Você vai deixando o seu like, se inscreva por aqui e vamos nessa, vamos buscar 200 likes aí. Como a gente estava dizendo, o São José meteu 3-0 no São Bernardo. São José já matematicamente rebaixado e o São Bernardo já matematicamente classificado para a fase final. O Confiança no Batistão bateu o Remo por 1-0, jogo com polêmica de arbitragem, serviu para tirar o Remo do G8 e o Confiança conseguiu se livrar bem ali, desgarrar legal da zona de rebaixamento e está pensando muito mais no que pode fazer para conseguir um milagre e avançar para o G8, avançar para a fase final dos quadrangulares semifinais. Precisa aí ganhar os 2 últimos jogos e secar um monte de gente. Ferroviária e Atlético empataram por 1-1. Ferroviária incrível, 17 jogos de invencibilidade, e o Atlético não menos incrível, com uma campanha exuberante, principalmente para um time que acabou de subir da Série D para C, já chega na C, lutando para chegar na B. O Caxias virou para cima do Ferroviário, 2-1 no Estádio Centenário, vitória fundamental, o Caxias fugindo ali da zona do rebaixamento. O Caxias que passou o campeonato inteiro lá embaixo, né? É verdade que na maioria das vezes sempre tinha rodadas a menos, jogos por fazer, por serem remanejados, e isso, claro, ajudava ele estar lá embaixo, mas depois que os jogos foram sendo repostos, o Caxias foi crescendo e hoje está fora da zona do rebaixamento. O Ferroviário dentro, com 8 jogos sem vitória na Série C. No domingo, a Aparecidense e Volta Redonda empataram por 1-1. O empate foi suficiente para o Voltaço garantir vaga na fase final entre os 8 melhores. Foi o 5º a garantir vaga matematicamente, com 2 rodadas de antecedência. A Aparecidense segue na zona do rebaixamento. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Londrina empataram por 0-0, resultado bom para o Londrina e o resultado já servia lá para o Volta Redonda até se classificar com o tropeço do Figueira, pelo menos para o time de Santa Catarina. Serviu aí uma vaga no G8, conseguiu ultrapassar o Remo, atingiu o 8º lugar ao fim da rodada. Nos aflitos, o Náutico ressurgiu na briga da classificação para a fase final, venceu o Botafogo, seu adversário mais duro nessa reta final, por 2-0, chegou aos 22 pontos e está a 1 ponto do 8º totalmente na briga. Tombense, que poderia ter entrado no G8, perdeu em casa no Almeidão para o CSA, bom para o Azulão, que fugiu lá de zona do rebaixamento ou das proximidades da zona, está com 18 pontos, um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim pode ser rebaixado ainda e quem sabe até alimenta um sonho de chegar no G8, aí é bem mais difícil, tem 19 pontos na verdade o CSA. E na segunda-feira, o encerramento da rodada, Floresta e Ipiranga empataram por 2-2, Sampaio Correia e ABC empataram pelo mesmo placar no Castelão. Floresta não conseguiu se aproximar do G8, nem o ABC, eles tinham esse objetivo para hoje. E o Ipiranga também não garantiu sua classificação matemática, era um outro objetivo dele para essa segunda-feira, e o Sampaio Correia buscava sair da zona de rebaixamento, também não conseguiu, então o empate não adiantou nenhum desses 4 aí nessa segunda-feira. Vamos para a classificação para a gente acompanhar tudo que está rolando ao fim da 17ª e antepenúltima rodada da fase classificatória. O Botafogo da Paraíba é o líder, 35 pontos, Botafogo que perdeu na rodada para o Náutico. Segundo lugar, o Atlético, 34, o Atlético vice-líder e já classificado. Aliás, os 5 primeiros já garantiram vaga de maneira matemática, os 5 primeiros que dominaram o campeonato como um todo, e eles seguem essa escadinha aí na pontuação, 35, 34, 33, 32 e 31 pontos. Ferroviária com 33 é a única invicta do campeonato, em 17 jogos tem 8 vitórias e 9 empates, empata pra caramba, mas é difícil meter gol na Ferroviária, aliás, melhor defesa do campeonato. Quarto lugar, o São Bernardo tem 32. São Bernardo que colocou reservas aí, poupou muita gente no fim de semana, acabou tomando 3-0 do São José. Quinto lugar, o Volta Redonda com 31, garantindo aí um empate que assegurou a classificação do Voltaço para a fase final, para os quadrangulares do próximo a partir daqui a 3 fins de semana, já em setembro, né? Volta Redonda, quinto classificado, tá na 5ª posição. Sexto, Ipiranga, 28 pontos, poderia ter classificado, estava vencendo ali até os 43 minutos do segundo tempo,
tomou o gol de empate do Floresta e deixou escorrer a classificação matemática, mas não dá para dizer que fez tanta diferença assim, porque o Ipiranga está muito perto de garantir a vaga, tem 28 pontos. Ele não está classificado matematicamente porque ele ainda pode ser ultrapassado por Londrina, Figueirense e Remo, então sua pior posição possível é o 9º lugar, que não dá vaga para a fase final. Portanto, o Ipiranga ainda fica aí devendo pelo menos um pontinho para o próximo fim de semana. 7º lugar o Londrina, 26 pontos. O detalhe aí para o Londrina, que ele está em 7º lugar, está até perto da classificação, o que talvez dificulte um pouco, é que ele tem 2 confrontos diretos. Ele vai pegar o Remo e vai pegar o Náutico, uma turma que vem babando para tentar classificar. 8º Figueirense, 23 pontos, só empatou em casa com Londrina, mas pelo menos serviu para entrar no G4. 9º Remo tem 22, 10º Náutico 22, 11º Tombense 22. Esse trio aí muito na briga pela classificação, com destaque negativo para o Tombense, que vem numa sequência muito ruim de 7 jogos sem vitória. O Náutico entrou definitivamente na briga, o Remo teve a chance de abrir uma vantagem legal aí dentro do G8, se tivesse vencido Confiança, acabou perdendo, mas está super na briga, assim como o Náutico, o Tombense também. 12º Confiança com 19, em 4 times aí com 19 pontos. O Confiança, 12º, 13º o Floresta, 14º o ABC, 15º o CSA, todos com 19 pontos. Confiança e Floresta com uma vitória a mais do que ABC e CSA, e aí o Confiança tem um saldo melhor do que o do Floresta e o ABC um saldo melhor do que o CSA. Floresta e ABC jogaram nessa segunda-feira, se tivessem vencido, estariam com 21, muito mais competitivos para buscar vaga no G8. A essa altura, para esses times é mais garantir a permanência na Série C do que qualquer outra coisa, mas cabe o sonho, eles podem fazer 25 pontos, então matematicamente todos esses aí com 19 têm chance, até o Caxias, que é o 16º, tem chance também, aí um pouquinho mais complicado. Mas o Caxias aí fechando esse grupo dos que não estão na zona de rebaixamento, 16º lugar com 18 pontos ganhos até aqui. Então, para a última rodada é isso, ou para as 2 últimas rodadas é isso. O Ipiranga em busca de 1 ponto para garantir vaga, e aí tem Londrina com 2 confrontos diretos pela frente, isso dificulta. Figueirense, Remo, Náutico e Tombense babando por essa 8ª vaga. Ipiranga e Londrina aí favoritos, a gente pode dizer assim, para as 2 vagas que restam. Então a disputa pelas vagas muito intensa, e no rebaixamento também. 17º lugar Sampaio Corrêa com 16, 18ª Aparecidense também 16. O saldo do Sampaio é um pouco melhor, menos 5 contra menos 7. 19º Ferroviário, 14 pontos, 8 jogos sem vitória, tá afundado na zona do rebaixamento e vai ter que ganhar os 2 últimos jogos se quiser fugir. Lanterna do campeonato, São José já rebaixado com 9 pontos. São José só chega a 15 no máximo, ou seja, na melhor das hipóteses só vai conseguir ultrapassar o Ferroviário e terminar em 19º na vice-lanterna do campeonato. Então, zona de rebaixamento formada por Sampaio Corrêa, Aparecidense, Ferroviário e São José. Principais artilheiros da Série C: Jonatas, do Atlético, tem 9 gols. Junto dele, o Paulo Sérgio, do Náutico, também tem 9. 8 gols para Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, nem tá mais no campeonato, nem no voltaço. Thiago Marques, do CSA, 8 gols, fechando a lista. O Kaique Moreno, do São Bernardo, 8 gols para ele também. Esse foi o resumo da Série C, com a 17ª e antepenúltima rodada encerrada. Vamos para as 2 últimas da fase classificatória. Enquanto isso, enquanto não chega a hora da decisão, você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!